Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvar a Deus pela vida de cada um que veio, agradecer aos irmãos pela oração, e já peço, sem perda de tempo, para que possam abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo número 22, a partir do versículo 54, Pedro nega a Jesus. Para a glória do nome do Senhor, estamos aqui reunidos nessa noite, desse tão abençoado dia, e aprove o Senhor que muitos conseguissem chegar até aqui, e aqui estamos para adorar o nome do Senhor e falar um pouco mais desta palavra tão poderosa, viva e eficaz nas nossas vidas. Quem encontrou Lucas 22, 54, diz: Eu encontrei. Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pode tomar assento nesta noite. Irmãos, Pedro ele ficou muito conhecido por ter negado a Jesus. Nos dias atuais não é diferente com nenhum de nós. Nós podemos praticar atos maravilhosos, nós podemos praticar atos orientados e ordenados pelo poder de Deus, orientados pela palavra santa, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que muitas vezes não seremos vistos pelos terrenos, não seremos alcançados pelos terrenos com uma palavra de elogio. Mas quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos um pecado, pode-se passar anos e anos que muitos vão se lembrar de nós e vão se lembrar daquele ato, daquele erro, daquela falha, daquele pecado. Alguns, eu creio que até conduzidos pelo diabo, vão chegar até nós para nos lembrar. Talvez nós já deixamos aquilo para lá, nós já consertamos aquela situação, o Senhor já nos perdoou, mas o diabo insiste de trazer a nossa lembrança para tentar nos enfraquecer, para tentar nos trazer a lembrança algo que nos causa tristeza, dor, sofrimento. Nós mesmos, às vezes, nos lembramos de algo que nós fazíamos no passado. Eu mesmo, às vezes, lembro de algumas coisas que eu fazia no passado, para o nome de Deus ser glorificado, para as pessoas que não me conhecem, estão conhecendo agora, saber quem eu era outrora e de onde o Senhor me tirou e em quem o Senhor me transformou. Mas o diabo, ele gosta de acusar, e com nós é assim também. Então, Pedro, se você perguntar
até para algumas crianças, até para as pessoas que não têm costume de ler a Bíblia, quem foi que negou Jesus? A maioria das pessoas vão saber. Mas se você pedir a algumas pessoas para falar alguns atos poderosos de Pedro, alguns atos poderosos de Jesus através de Pedro, as pessoas, são poucas as pessoas que vão se lembrar e vão saber falar e explicar coisas grandiosas que está na palavra, que foram feitas pelo poder de Deus através da vida de Pedro. Então, com nós é assim, mas nós não podemos nos preocupar. O importante é que enquanto o acusador está olhando, acusando, usando pessoas para falar, para nos lembrar, nos trazer lembrança, coisa que nos traz sofrimento, o Senhor lá do alto já nos perdoou, e o Senhor lá do alto está nos garantindo vitória. O Senhor lá do alto nos torna instrumentos poderosos nas mãos dele, para que a obra dele seja feita aqui na terra, no nosso meio. É para isso que nós temos que olhar. O nosso olhar tem que estar para o alto, para cima, para o Senhor. Nós não podemos ficar olhando e dando ouvido à palavra do terreno, à palavra do inimigo, à palavra que nos traz dor, sofrimento e derrota. Que nós possamos olhar. E nessa noite eu não vou me prender aqui nesses versículos que nós lemos. Eu quero falar um pouco dos atos de Pedro aqui, de Jesus através de Pedro, antes de Pedro ter negado e também depois de Pedro ter negado, para você ver como é poderoso, forte a presença de Pai, Filho e Espírito Santo na minha e na tua vida. Hoje nós podemos errar, falhar, cometer um pecado e alguém nos apontar, nos julgar, nos condenar, mas quando há um arrependimento verdadeiro, quando nós choramos como Pedro chorou amargamente na presença do Senhor, aí sim vai ter mudança. Então, para que os irmãos possam entender melhor nesta noite, porque não lembrar aqui de quando Pedro pescou a noite toda e não apanhou nada, e voltando pela manhã já estava ali lavando as redes, frustrado, com um sentimento de derrota, pensando em parar, em desistir. Aí Jesus chega ali e fala com Pedro para que ele pudesse voltar e lançar as redes. Aí eu fico pensando, igreja do Senhor, o mesmo que negaria Jesus adiante, ali naquele momento, através de uma frustração, de uma pesca que nada havia apanhado, ele estava de prontidão, e Jesus ainda diz a ele antes um pouco, para que ele retirasse o barco da beira um pouquinho, para que Jesus pregasse a palavra genuína para aquelas pessoas que estavam ali, porque onde Jesus estava havia multidão, e Pedro estava de prontidão, e assim fez. Então são algumas coisas que Pedro fez antes de ter negado a Jesus. Na nossa vida é assim também. Não é porque um dia eu pequei que antes a minha vida não tinha coisas proveitosas. Não é porque um dia você pecou que você não fez nada de bom. Não é porque um dia você pecou que você não pode ter sido e será ainda instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Então que nós possamos ficar atentos à palavra do Senhor. Igreja, por que não lembrar aqui também um certo dia que Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou? Pedro imediatamente vai responder: sei que o Senhor é o Cristo. E nos dias de hoje, Jesus nos pergunta também, não é porque nós somos pecadores que nós não temos autoridade, poder do alto sobre as nossas vidas para responder com autoridade, responder de uma forma rápida, como Pedro respondeu aqui também. E nós podemos ir até adiante ainda, porque Pedro diz: sei que o Senhor é o Cristo. Nós podemos responder com autoridade: Senhor, sei que tu és o Cristo, o Todo-Poderoso, o Deus de milagre, Filho do Deus vivo. O Senhor é aquele que tudo pode, tudo faz. O Senhor é aquele que faz o coxo levantar. O Senhor é aquele que cura qualquer enfermidade. O Senhor é a rocha, o Senhor é o escudo, o Senhor é a palavra poderosa de Deus. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. É a resposta que nós temos que dar ao Senhor com autoridade. E nós vamos além ainda. Um certo dia, Jesus pregava uma palavra de juízo, uma palavra de justiça.
E a Bíblia diz que a palavra era tão dura, mas tão dura que as pessoas foram saindo, as pessoas não aguentaram. Como nos dias de hoje acontece, quando a palavra é dura de juízo, de justiça, mas é esta palavra que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Infelizmente alguns rejeitam, alguns desprezam, alguns saem, alguns abandonam, mas nós precisamos entender que é essa palavra dura que vai nos fazer melhorar, é esta palavra dura que vai nos fazer permanecer na direção do Senhor. E aí Jesus pergunta: vocês não querem sair, vocês não querem ir com eles? E Pedro, cheio do poder e da graça de Deus, diz: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Está entendendo, igreja do Senhor? O mesmo que negaria Jesus por 3 vezes, como Jesus havia dito antes, é um personagem que nós pegamos aqui alguns trechinhos da palavra para trazer, para que você possa entender, porque muitas vezes nós olhamos para alguém que pecou, ou que está no pecado, ou que alguém disse que cometeu algum pecado, e queremos olhar com diferença, queremos olhar de uma forma com julgamentos, queremos olhar com desprezo, e muitas vezes quando nós cometemos algo também, algum pecado, nós sentimos que as pessoas olham para nós assim também, mas nós não temos que preocupar com isso, nós temos que pedir a misericórdia do Senhor, e quando errarmos, quando pecarmos, Senhor, me ajuda, eu preciso, meu Deus, reconhecer, eu preciso renunciar, eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender, me ajuda, Senhor, que eu não quero sair da tua presença gloriosa, porque ela é o meu lugar, meu Deus. Então isso tudo, igreja do Senhor, é para você entender que muitas vezes você pode ser acusado, muitas vezes você pode cair. Ser humano nenhum está isento do pecado, mas pecou, vai chorar nos pés do Senhor, se arrependa verdadeiramente, para você ver o que vai acontecer na tua vida, o que Ele vai fazer na tua vida. Um certo dia Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro disse: Senhor, tu sabes, eu te amo, Senhor. Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Está vendo, igreja, como tem história? Eu tenho história, você tem história com o Senhor. Não é um pecado que vai me abater, me abalar. Eu não posso viver no pecado, eu não posso pecar e não me arrepender. Mas não é o pecado que vai me paralisar, não é o pecado que vai me tirar da presença do Senhor, porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós recebemos acesso à presença do Senhor, nós temos a comunhão de volta, porque é isso que Jesus tem feito nas nossas vidas, igreja do Senhor. Ele negou. A Bíblia diz aqui nos versículos que nós lemos, que ele sentou no meio dos escarnecedores. Negar nos dias de hoje está se tornando algo natural, algo comum. E como se isso não bastasse, pior que isso, é que muitos estão negando e não estão se arrependendo. Muitos estão negando e, além de negar, estão zombando do Senhor. Como eu falei, nós não estamos isentos do pecado, nós podemos negar também. Aqui tem pessoas que já negou. Agora é momento de se voltar para o Senhor. Ele está de braços abertos para te receber. Essa é a grande diferença. Talvez quando você peca, erra contra alguém, contra o terreno, Ele quer você bem longe dele. Mas Jesus veio, é para esses mesmos. Jesus não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça. E a Bíblia falou aqui que ele se arrependeu e chorou amargamente. E Jesus perdoou, tanto que Jesus delegou a ele, entre outros também, poderes para dar continuidade na obra maravilhosa a qual Jesus realizara até aquele momento. E o interessante é que Pedro não rejeitou aquele chamado. Pedro recebeu aqueles poderes que foram delegados por Jesus, assumiu o seu lugar, o lugar que Jesus mandou com que ele assumisse, e deu continuidade
naquela obra maravilhosa. Pedro não rejeitou o seu chamado. Jesus poderia deixar de lado, mas Jesus não é como nós. Jesus não vê como nós. Jesus conhece o íntimo interior e Jesus viu que houve um arrependimento de verdade, um arrependimento verdadeiro. O que eu quero deixar bem claro para a igreja do Senhor, para você que nos ouve através do canal, nesta mensagem, é a diferença que o arrependimento de verdade vai fazer na minha e na tua vida. Enquanto você peca e não se arrepende, vai ter dores, vai ter consequências dolorosas. A partir do momento que você se arrepender, se voltar para Jesus, vão ter consequências, mas aí você vai estar apto e forte para aguentar as consequências, porque com Jesus nós suportamos muitas coisas, igreja do Senhor. Então, a partir daquele momento, Pedro cometeu um grande erro, como nós cometemos nos dias de hoje, mas se arrependeu, chorou. Jesus perdoou e chamou ele para uma obra maravilhosa, como ele te chama nos dias de hoje. E por que não lembrar aqui de Atos 3, quando Pedro e João subiam ao templo na hora nona, na hora da oração, para orar no templo. E os irmãos conhecem a história do coxo que era levado e colocado na porta do templo ali, chamada Formosa, para pedir esmolas. E dois homens, cheios do poder, da graça do Senhor, mas não abriam mão da oração, e disse para aquele coxo: levanta e anda em nome de Jesus. Estendeu a mão, ajudou, e ele levantou, e o nome de Deus foi glorificado. Então aquele que negara a Jesus agora é um instrumento de poder nas mãos do Senhor, para fazer a obra grande de Jesus. Sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui? Deixa as acusações de lado, se volte para Jesus, se arrependa. Jesus vai te usar nesta obra maravilhosa. Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele quer te dar o privilégio de ser instrumento dele aqui nessa terra, igreja do Senhor, para que a sua vontade se cumpra. Por que não lembrar aqui de Atos, no capítulo 4, que Pedro e João, eles pregavam a palavra genuína. Pedro, aquele que negou, agora está ali pregando as boas novas de Jesus, pregando a palavra genuína, alcançando vidas. E diz que mais de 5.000 pessoas foram alcançadas pelo poder da palavra. E a Bíblia vai dizer que aquela multidão a cada dia crescia mais, tanto homens quanto mulheres eram alcançados pelo poder da palavra que era ministrada por aquele homem que era quem tinha negado a Jesus. Olha só o que Jesus faz quando há um arrependimento na vida daquele que crê verdadeiramente. E a Bíblia vai dizer nesse mesmo capítulo 4 de Atos, que as autoridades terrenas, as autoridades daquela época, vendo coxo se levantando, um coxo que era coxo há mais de 40 anos, se levantar, seus tornozelos se firmarem, ele saltar de alegria, entrar para o templo para glorificar o nome do Senhor. Eles não estavam satisfeitos em ver Pedro e João pregando a palavra genuína e vidas sendo alcançadas para o reino de Deus. Então, um certo dia, eles colocam os dois entre eles, formam uma roda ali, colocam os dois no meio e pergunta: em nome de quem e com que autoridade vocês fazem isso? E Pedro imediatamente não nega. Pedro imediatamente, cheio da autoridade do alto, responde: é em nome de Cristo Jesus, aquele que vós crucificaram, mas para a glória do nome do Senhor, ressuscitou e vive para sempre. É disso que nós temos que falar, igreja do Senhor. É desse poder sobrenatural. Por que não lembrar também, falando aqui dos atos poderosos de Jesus através de Pedro, de uma discípula que era muito usada e ajudava muitas pessoas, Dorcas, Tábita, que adoeceu, não resistiu e morreu. E aquelas pessoas já conheciam a fama de Pedro, mas naquele momento não se lembraram que Pedro havia negado, se lembraram dos atos poderosos de Jesus através de Pedro. Imediatamente souberam que Jesus estava numa outra cidade próxima, mandaram buscar a Jesus.
E aquela moça estava morta, aquela discípula não havia resistido à enfermidade e tinha morrido. E vai dizer a palavra poderosa do Senhor, que aquele que negou Jesus chega naquela casa, pede para que todos se retirassem. E aquela menina morta em cima de uma cama, e ele dobra o seu joelho, ora, e em nome de Jesus ele declara para que aquela menina, para que aquela discípula retornasse. E Deus fez uma obra grande. Deus fez um milagre naquele dia. Vai dizer a palavra que ela abriu os olhos, ela se sentou, estendeu as mãos para ela, Pedro, e lhe apresentou viva para aquelas pessoas. Essa é a obra que Jesus faz nos dias de hoje ainda nas nossas vidas, igreja. É desse jeito, Senhor. Para encerrar, eu quero lembrar aqui, igreja, que vale a pena servir ao Senhor. Eu fico imaginando a dificuldade de Pedro naquela época, a perseguição, pregando as boas novas, a palavra genuína, e autoridades o cercando, aconselhando e até mandando com que ele parasse. E ele falou, não tem como parar, o que eu vi Jesus fazer, o que eu conheço de Jesus, ninguém vai me fazer parar. E ele não parou e alcançou muitas vidas, como nós falamos aqui. Atos 12, a Bíblia vai dizer que Pedro é levado à prisão. Então Pedro agora está preso, fazendo a obra maravilhosa, alcançando vida, e Deus permite que Pedro fosse levado ao cárcere. E o que a igreja do Senhor faz? Se reúne na casa de Maria e vai fazer oração contínua. E Deus ouve aquela oração, e o que Deus faz? Envia um anjo e tira Pedro daquela prisão de forma extraordinária. Estava guardado por 16 homens, 16 soldados, e aquele anjo entra, ninguém vê nada e tira Pedro daquela prisão. Antes, Pedro pregava para aquelas pessoas e alcançava vidas que estavam dispersas, vidas que estavam no mundo sem o conhecimento da palavra da verdade. E aquele instrumento cheio de autoridade, mesmo sob a pressão das autoridades terrenas, não parou, alcançou aquelas vidas, mas valeu a pena, porque as vidas que ele alcançou foi dobrar o joelho e orar por ele quando ele estava no cárcere. Então isso é o que Deus faz na vida do seu povo. Creia no poder de Deus e entenda uma coisa, vão se lembrar de você pelos seus atos, mas o mais importante é que você se arrependa para que Deus possa te usar nesta obra maravilhosa, para que ela tenha continuidade no nome de Jesus.